Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com Teoria de Tudo, começando a segunda-feira. Esta segunda-feira de sol, 20 graus a temperatura, dia 20 de novembro de 2023, 9 horas 17 minutos ao vivo. E, felizmente, sol, não é? É segunda-feira de verdade, hoje mesmo, não é? E vamos em frente, porque é preciso continuar a viver. Chuvas, trovoadas, longas dificuldades para municípios aqui no pé da serra, e aqui na serra também, estradas interrompidas, enfim, mas não adianta deixar a peteca cair, não é? Vamos em frente, porque é preciso continuar e resolver o que vier pela frente. O clima está nos dando a resposta da negligência que tivemos com ele até agora, e é preciso recuperar esse tempo perdido. Não tem saída, não. Não se trata de eco-chatice, se trata, sim, de fato concreto, calores extremos em alguns lugares, chuvas, frentes frias, tudo isso faz parte do reflexo das nossas negligências, dos descuidos que tivemos e estamos tendo ainda com o meio ambiente. E também com as pessoas, não é? Encostas de morro, rios assoreados, tudo isso faz parte de um debate urgente e de ações emergentes para que as pessoas tenham mais segurança em suas vidas. E, claro, a solidariedade sempre em frente. Vamos em frente, a nossa solidariedade aí é o pessoal do Vale do Rio Caí, de Santa Teresa e de outros lugares também de Gramado que estão sofrendo com a pobreza, com a miséria, com as enchentes. O Teoria de Tudo começa com o apoio de EAD Unicesumar, a melhor EAD do Brasil. Você encontra aqui no Polo de Caxias do Sul informações para graduações, pós-graduações, cursos técnicos profissionalizantes. Vale a pena. A Unicesumar, olha aqui, ó, uma série de livros aqui. Desde que voltei na pandemia aos bancos escolares da Unicesumar, já não paro mais. Aqui a coisa pegou de verdade, cérebro crente, mesmo férias, fim de ano, pós-graduação já matriculado e já em frente. A Unicesumar, né, nos trazendo aí também a possibilidade de mobilidade social através do conhecimento. A educação vai nos salvar com certeza. Top Down Informática, marca que faz muito por você. Revista Acontece Sul, junto conosco há mais de 20 anos no mercado editorial gaúcho. TV Caxias, canal 14 da NET. Aqui também transmitindo a nossa programação no Facebook, junto conosco aí com muitos seguidores. O Paulo Salsi, um abraço aí ao Valdir Walter, o pessoal também que curte os nossos conteúdos. Nós temos também o esforço necessário para mantermos a forma física com a parceria da Academia Motivida aqui no São Caetano. Procure a Academia Motivida no Facebook, tem promoções especiais para você. O Rodrigo Brustolinha, toda a turma lá, o Matheus e a turma toda trazendo aí uma mentoria de exercícios físicos super legal. A Academia Motivida junto conosco também com o Restaurante Bar Bangu, CPR Rodas e Pneus, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, todos conosco trazendo em busca da razão perdida o Teoria de Tudo. E não podemos esquecer, você viu a vinheta de abertura, eu até vou colocar ela de novo aqui, não é? A mentoria Livros que Nascem, escreva seu livro através da Ana. Olha que legal. Que legal, né? Que vinheta legal. @Ana Pregardier, para você escrever o seu livro também. Pode fazer aí o contato com a Ana. Amanhã nós temos, nesta terça-feira, nós temos também aí o Sarau Digital, enfim. E assim nós vamos em frente. Alguns destaques que marcam o Brasil e o mundo ao longo desta segunda-feira. Trabalharemos para que a relação com o país vizinho seja cada vez melhor, diz Eduardo Leite ao parabenizar o presidente eleito da Argentina. Sem citar Milei, Lula deseja boa sorte e êxito ao novo governo da Argentina.
Dia da Consciência Negra. Ministra diz que diferenças não podem significar desigualdade de oportunidades e direitos. Nós temos uma super entrevista com o professor filósofo Fernando Lopes, daqui a pouquinho, para que você acompanhe o trabalho que ele está fazendo com alunos, você entenda um pouco mais desta realidade através de um trabalho super legal. Fique conosco, vale a pena. Prefeitura de Porto Alegre abre ginásio para abrigar pessoas atingidas pela cheia do Guaíba. A capital também sofrendo. Já são 4 os mortos no Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas, e choveu muito, muito mesmo. Bancos públicos federais consideram 1,7 trilhões em crédito para o plano plurianual 2024-2027. Líder supremo do Irã pede que estados muçulmanos cortem laços políticos com Israel por um período limitado. Esses fanáticos cidadãos religiosos querem brigar, né? Não estão pensando em paz, amor, o que deve ser o caminho de uma religião de verdade. Enfim, alguns destaques também que acontecem aqui no Brasil, no mundo, algumas rodovias, e aí nós vamos em frente com o Teoria de Tudo. Vou colocar na tela aqui uma entrevista com o professor Fernando Lopes para que a gente possa acompanhar nesse Dia da Consciência Negra. Você vai entender a importância dessa entrevista, com apoio também, é claro, da Unicesumar, junto conosco. É o Teoria de Tudo que está no ar. Ei, você, tem um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1.000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade, ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Estamos no ar aqui pela página de Sabe Caxias News e também, é claro, pelo Teoria de Tudo. Em busca da razão perdida, né? Em busca do pensamento melhor, em busca de uma sociedade mais positiva. Nós estamos avançando aqui em mais de 500 edições do Teoria de Tudo, com apoio de Unicesumar, Top Down Informática, a revista Acontece Sul e esses tantos amigos apoiadores que estão aqui conosco. Muito obrigado sempre pelos temas, pelos assuntos, pelas proposições que nós conversamos aqui, deixando um conteúdo imperecível de entretenimento. Nossa pauta agora é social. O projeto Memória e Identidade, Origens Africanas e o Combate ao Racismo Estrutural está avançando aqui na nossa cidade. Nesse ano oferece 3 subtemas para os estudantes: mulheres negras, juventudes negras e o movimento LGBTQIA+, dentro do movimento negro, com especificidades importantes, com apoiadores importantes e um tema altamente, recorrente e presente na nossa sociedade. Por isso, pela proposta da pauta, nós vamos conversar com o Fernando Lopes, ele que é bacharel em filosofia e também
pós-graduado em Psicologia Social, está à frente desse projeto pela Escola de Ensino Médio Evaristo de Antônio, um tema que tem que estar sim nas escolas. Ele vai falar conosco sobre isso, sobre o projeto, sobre os temas, enfim, sobre as ideias. Eu vou desmutar o microfone dele aqui, trazer ele para a tela para que a gente faça este diálogo construtivo. Fernando, professor, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer ao convite, dizer que estou muito feliz por essa oportunidade de poder estar falando um pouquinho sobre essas questões tão importantes e também saudar aí os espectadores e todas as pessoas que estiverem nos assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado também pela ideia, né, de nos apresentar este pensamento que é bastante necessário, como eu trouxe na apresentação, e específico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, eu vou te chamar de professor, Fernando, tá bem? Pode ser assim? Perfeito, muito obrigado pela honraria. Imagina, e o respeito pela ideia também, professor, deste projeto que está sendo homenageado, que tem destaque também. Enfim, fala um pouco sobre isso, por gentileza. Então, né, Miguel, nós pensamos, né, em nossa sociedade, em alguns temas, mas alguns acabam escapando, né? E a questão do racismo, hoje em dia, ela está em voga. Então, está se falando muito sobre isso. Mas como a gente pode falar sobre isso dentro das escolas, né? Já que é um tema, assim, que às vezes desperta alguns tabus ali, as pessoas às vezes não querem falar muito sobre isso. Então, tem toda uma dinâmica dentro da escola que, às vezes, impede, né, de falar sobre essas questões. Uma delas que eu vejo é justamente que não temos muitos professores, professoras, negros, negras, pretos, pretas, dentro das escolas. E isso acaba sendo um impeditivo, porque muitas vezes a gente entra na questão dos lugares de fala e, ao mesmo tempo, acaba deixando um pouco de lado, eu não quero tocar nisso, né? Porque a porcentagem de professoras negros e negras é muito restrita. Então, pensando sobre isso, né, na pandemia, eu comecei a imaginar algumas coisas. Como a gente poderia, dentro da sala de aula, dentro da escola, proporcionar aos nossos estudantes um processo de imersão, onde eles fossem os protagonistas desse trabalho e que eles pudessem, né, entender um pouco mais sobre racismo e principalmente sobre o racismo estrutural. E, diante disso, eu fui estudar sobre essas questões e descobri no cinema negro uma possibilidade de fazer com que os estudantes fizessem esse processo de imersão. E também que eles não ficassem só naquela coisa de novembro. Em novembro vamos falar sobre as pessoas negras, né? Porque isso é uma temática que ela tem que ser falada todos os dias, né? Então, existe uma data, mas essa data não pode ser uma data exclusiva para tratar dessa questão tão urgente, onde a gente vê números, né, sobre essas questões tão expressivos, seja na questão das negligências, das violências que acontecem contra esse povo. E acabou que nós pensamos, então, em desenvolver esse projeto na escola. Eu levei a ideia, né, para a minha direção, para o corpo de professores, no início de 2022. Então, veja, né, que nós começamos ali, eu comecei a estudar em 2020, 2021 a gente fez uma atividade na escola, que envolvia Islã, a gente trouxe algumas pessoas que são profissionais dessa área aí. E aí, em 2022, surgiu, né, a primeira edição dos festivais de curtas-metragens. E foi um desafio, os alunos, né, não tinham, assim, muita base, a gente teve que estudar junto com eles, então foi um laboratório. E, no final das contas, o resultado foi algo, assim, fantástico, tanto que esse ano, né, rendeu ali o prêmio, né, Darcy Ribeiro, aonde a gente acabou como escola estadual e no meu nome, no caso, né, como idealizador do projeto, levando esse prêmio, né? E, obviamente, né, quem leva junto ali são os alunos, que eles que fizeram todo o processo, né, de fazer os curtas, e são resultados fantásticos, assim, que a gente fica impressionado. E esse ano a gente já está com a segunda edição, que semana que vem já vai ser, né, apresentado também.
Mas é mais ou menos por aí que a gente trabalhou. Vamos falar também sobre a segunda edição, mas conhecendo um pouco a ideia, professor, nós notamos também justamente que há dificuldade nessa inserção ainda por parte, né, das pessoas negras na sociedade em vários setores, e não somente, né, naqueles que tu citaste. Por exemplo, as mulheres já têm problemas, mulheres negras, então, né, é um subtema super interessante, né? Sub porque são temas, não é sub, mas enfim, são temas propostos, não é? A juventude já tem dificuldades diversas, então a juventude negra. E aí, eu acho que é isso mesmo, né? Não basta simplesmente passar pelo Dia da Consciência Negra. Essa é uma consciência ampla que precisa estar profundamente colocada na sociedade. Ainda há pessoas que se colocam contra, por exemplo, as cotas, pessoas que não entendem a questão do resgate histórico. Nós vivemos numa época, por exemplo, de acirramentos políticos e fundamentalismos. No futebol, por exemplo, tem uma campanha contra o racismo e tal, mas os casos continuam acontecendo, né? Então, o que será preciso, não é, para que nós possamos avançar? Nós não sabemos. Iniciativas como essas trazem, sim, um assunto vigorosamente à tona. Por isso, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais, por exemplo, no caso do subtema, né? As dificuldades, por exemplo, das mulheres negras. Quais são? Pois é, Miguel. No caso das mulheres negras, o tema ele acaba sendo bem acentuado, porque a gente sabe, né, que na sociedade, primeiro, nós temos uma espécie de degrau, né, começando numa escala, vamos dizer assim. Primeiro, então, a gente tem lá como os mais bem-sucedidos, né, ou em cargos de destaque. Então, nós temos homens brancos, depois nós temos mulheres brancas, depois nós temos homens negros, e na última, nós temos as mulheres negras, né? Então, a gente sabe que a questão das mulheres, ela já é, por si só, uma problemática muito grave, né? Porque a gente sabe que tem um negligenciamento histórico, a gente vive numa sociedade patriarcal, e isso se reflete em todos os sistemas e instituições, organizações que nós vemos, né? Então, geralmente a gente vê diversas pessoas brancas dentro de uma instituição, mas, no caso, a gente vê algumas mulheres brancas, alguns poucos, né, homens negros, mas mulheres negras menos ainda. Então, acaba que essa temática é justamente para colocar os alunos diante dessa questão mesmo, para que eles pudessem perceber como muitas mães desses alunos estão nessa condição. As irmãs, as tias, as avós, e muitas vezes, né, os seus antepassados também, que em alguns casos, né, como no meu caso, da minha família, a gente tem pessoas que foram escravizadas. Então, essa é uma temática muito importante, e falando sobre isso, né, a minha mãe foi empregada doméstica, mulher negra, a vida inteira, né, e criou os filhos com o suor desse trabalho aí, mas teve que passar por diversas coisas até chegar na sua aposentadoria, se aposentar como mulher negra, empregada doméstica, que criou 4 filhos, certo? Então, isso é a realidade de muitas mulheres, e que, geralmente, essas mulheres negras estão trabalhando para mulheres brancas, né? E isso a gente vê nas novelas, a gente vê nos filmes, e a gente vê na nossa sociedade como um todo. Inclusive, tem um caso, né, muito interessante aí, que aconteceu alguns anos atrás, daquela mãe que deixa o seu filho com a sua patroa, né? E acaba que a criança tinha levado a criança para o trabalho, porque ela não tinha onde deixar o seu filho, e a criança acaba caindo, né, de um prédio, e esse caso tem repercussão no Brasil inteiro. Ora, esse é um caso clássico do que as mulheres negras passam, porque
homens negros não precisam, né, levar os seus filhos para o seu trabalho, mas a gente chega ao extremo de que as mulheres negras precisam levar os seus filhos para o trabalho porque elas não têm aonde deixar essas crianças, né? E aí acabam muitas vezes também deixando seus filhos em casa, vamos dizer assim, a qualquer sorte, e vão cuidar muitas vezes dos filhos, né, das pessoas que têm um maior poder econômico e que geralmente são brancas, né? Eu até queria ressaltar essa questão, né? A gente fala assim das pessoas brancas, mas é interessante a gente falar sobre a branquitude, o papel da branquitude na sociedade, porque até então a gente sempre estuda e fala sobre a negritude, né? Mas é momento, hora, da gente falar também sobre a branquitude, né? E o que essas pessoas precisam, né, entender para que a gente possa ter, sim, uma outra ideia de sociedade aonde as mulheres negras passam por essas adversidades aí, e que isso cada vez mais se acirra, né? Porque a gente vê que é quase é interessante isso. Enquanto nós estamos caminhando, eu vi esses dias alguns dados onde mulheres brancas, o número de feminicídios das mulheres brancas está caindo, que é um dado muito importante, e cai a todos esses dados. Mas, em contrapartida, o caso de mulheres negras mortas por feminicídio está aumentando. Então, repare, né, que aí nós temos um problema social estrutural, aonde nós temos delegacias da mulher e, ao mesmo tempo, as mulheres negras não, em muitos casos, não têm acesso. Às vezes, não têm acesso, inclusive, para pegar um ônibus e fazer uma denúncia contra o seu companheiro, né? Então, essas são algumas coisas que ficam bem marcadas na nossa sociedade e que a gente precisa discutir isso, e os nossos estudantes precisam, né, entender que muitas vezes eles vão passar por isso e que, às vezes, dentro de casa, né, existe essas questões também. Pois é, professor, e contextualizar isso, atestar isso, testemunhar isso, fica como registro, porque é lamentável ainda, na minha visão, como cidadão, de que existam essas questões epiteliais apenas, eu diria, não é, de forma, porque, na verdade, a essência é toda a mesma, né, da consciência das pessoas, somos todos pessoas, e aí as pessoas se dividem em religião, em política, né, aqui nós estamos falando da questão racial, então os deveres, né, ficam à mercê aí sem falar na questão salarial, porque o que nós deveríamos estar conversando mais, e as pessoas aí colocam os fundamentalistas na questão do vitimismo, que não tem nenhuma relação, muita gente acha, né, que as pessoas negras se vitimizam, porque não estão nessa condição, não é, de enfrentar isso que o senhor contextualiza, quando nós deveríamos estar conversando apenas de mobilidade social, de oportunidades iguais para todos, e cada um segundo o seu merecimento, a sua vontade e a sua capacidade, não é? E não estamos ainda discutindo papéis que estão numa condição preconceituosa de subalternidade, o que é bastante lamentável. Na questão da juventude negra, o que podemos citar, por exemplo, de desafios a serem vencidos, professor? Bom, nas juventudes negras, eu entendo assim que é um dos temas também extremamente importantes, né? Porque eu acho que é na juventude que a gente deve buscar o nosso futuro. E eu acredito que os nossos jovens, eles estão sendo, né, cada vez mais colocados em uma situação que é precária, principalmente os jovens negros, né? Porque quando a gente fala de jovens, a gente fala de um mundo melhor, porque eles vão fazer essa transição. E o que a gente vê é um país ou um dos países que mais mata, né, jovens negros e periféricos. Então, isso é muito triste quando a gente vê que os nossos jovens
em alguns casos, acabam entrando, né, para a criminalidade em função da falta de oportunidades. E isso é muito sério, principalmente quando a gente fala em uma sociedade que ela é estritamente capitalista, que vende os produtos, vamos dizer assim, sociais, de uma forma muito agressiva, onde as pessoas não têm condições de fazer uma análise mais profunda a respeito disso, e a gente acaba vendo em seguida, né, em função desse atiçar dos desejos das pessoas, onde elas começam a se colocar em lugares que são lugares problemáticos. Por exemplo, a gente viu há pouco tempo aí, né, e está vendo casos, por exemplo, de escravização moderna. Então, isso é muito sério. Quando a gente fala em 2023, ora, se pensarmos, né, que hoje a gente fica falando sobre... Bom, acho que a gente deveria falar sobre coisas mais interessantes, né? Não deveria estar falando sobre uma coisa que deveria ser superada. Mas, ora, se isso ainda acontece, então a gente precisa falar, porque os números não mentem. Eles estão dizendo que cada vez mais existe o racismo e cada vez mais existe todo esse contexto que nos diz, olha, precisamos ficar atentos a isso. E eu acredito que a educação é o objeto de transformação. Então, colocar os nossos jovens na condição de... para entender que essas coisas existem, porque até então a gente entra muitas vezes numa escola e não vê muitas coisas que estão sendo trabalhadas a respeito disso. Apesar de a gente ter uma legislação que garante, inclusive, as discussões a respeito dessas temáticas. Então, eu vejo que nós temos aí, e há poucos dias saiu uma informação a respeito disso, e está caindo o número de abordagens nas escolas do Brasil inteiro a respeito da temática racial. Ou seja, por que isso acontece? Uma problemática é talvez não termos, né, professores negros dentro das escolas, como se gostaria. Esses dias eu fiz até uma pergunta para os meus alunos, que é a seguinte: quantos professores negras vocês já tiveram durante toda a formação de vocês? Uma boa pergunta. Pasme, tá? A gente está falando isso de primeiro, segundo, terceiro ano. Eles dizem 1, 2 ou 3. E o número vai até o 3, geralmente. Aí eu pergunto para eles assim o seguinte: pessoal, quantos professores brancas vocês já tiveram? Aí, a gente nem tem as contas. Todos, né? A gente nem tem as contas, porque, né? Então, aí eu faço o paralelo. Então, 56% da população negra e parda, e em contrapartida, temos 1, 2 ou 3 professores na sala de aula. Existe um problema sério. E, do outro lado, nós não vemos, né, um progresso nesse sentido, de que vamos ter mais professores negros e negras porque a educação está sendo priorizada. Não, a gente está vendo cada vez mais nos cursos, né, de licenciatura que tem uma queda drástica e provavelmente esses professores não são professores, né, que estão dentro desse grupo e acaba restringindo cada vez mais. Então, o problema de interpretar a juventude, ela é muito séria. Então, eu vejo, assim, a questão da perseguição também do Estado contra esses jovens, né, é muito séria também. Então, a gente faz essas reflexões. Imaginando a fragilidade do jovem, eu sou pai, já com suas ansiedades e suas angústias, não é? Ter que passar por isso, a gente vê, às vezes, na arte, não é? Que aí isso ajuda muito, por isso esse projeto, né, também traz, em alguns casos, de dramatização real,
aonde não se podia levantar os olhos, por medo, né, de represálias injustas e cruéis. E aí, professor, é fato, o assunto não foi superado, precisa ser escancarado, denunciado e além disso, esgotado. E quando se somam, né, os riscos, as possibilidades de preconceito, por isso a ousadia deste projeto está muito bem posicionada na memória, identidade, origens africanas e combate ao racismo estrutural, quando entra num subtema que por si só já é bastante perseguido no mundo todo, que é a questão LGBTQIA+, dentro do movimento negro, ou seja, uma especificidade mais ampla ainda, né? Como será tratado de um tema como esse? Pois é, esse tema, ele é um tema muito interessante. Ele, apesar de não ser um tema atual, ele tem traços, né, atuais em função de todo um movimento que está sendo construído a respeito disso. E, inclusive, né, o principal é o respeito. Então, nós temos diversas linhas dentro da nossa sociedade que, como tu disseste, né, abominam, acabam cometendo todo tipo de violência, seja ela simbólica ou violências explícitas, e nós precisamos tratar disso urgentemente. Nós temos, né, um público na escola que está dentro do movimento LGBTQIA+. Então, tratar dessa temática também é algo essencial. E, inclusive, né, a nossa geração, que já estava aí, inclusive, né, em algum cenário, precisa estudar sobre. Eu acho que o que falta para a gente na nossa sociedade é estudar sobre essa temática, trazer pessoas que estejam dentro dessa temática também, justamente para que a gente possa fundamentar com argumentos e não fundamentar baseado numa conversa de WhatsApp ou de um link que a pessoa recebeu do amigo A, B, C. Então, esse momento que a gente vive, onde temos uma abertura para tratar sobre essas questões, inclusive, né, eu gosto de ressaltar que nós temos amparo na própria legislação, inclusive temos amparo no nosso currículo gaúcho. E aí é uma coisa interessante, porque algumas escolas acabam suprimindo, tá? Às vezes por receio do que a sociedade vai pensar ao ser trabalhado essas questões. Mas uma coisa que é interessante, que eu quero frisar, inclusive, da nossa escola, é que a nossa escola abraça essas causas, os professores são muito abertos para essas temáticas e a gente tem, inclusive, alguns cuidados com relação a esse público. E eu vejo que a gente precisa trazer pessoas que têm, como eu disse antes, têm lugar de fala, que elas tenham como abordar essas questões, e isso a gente está fazendo, porque há poucos dias mesmo nós trouxemos, né, para a escola um grupo, na verdade, que faz parte do Instituto Federal e tem um projeto a respeito disso. E veja como foi bem recebido na nossa escola. Nós temos aí nas redes sociais todas as informações a respeito disso, aonde acho que eu posso citar ela, né, a professora Mariana Zanata, que também ganhou o prêmio Darcy Ribeiro, ali, no caso, com a categoria a respeito do Instituto Federal. Uhum. E ela tem as estagiárias, que são estudantes e que trabalham já sobre essas questões. Então, veja que tem professores comprometidos com essas questões em várias esferas. E é uma questão que a gente precisa desconstruir muitos tabus.
a gente tem problemas muito sérios, né? Porque acaba que às vezes isso influencia nas famílias, as famílias, né, têm que se adequar, vamos dizer assim, para entender os seus filhos e acolher. Eu acho que a palavra assim, de ordem é o acolhimento. Quando a gente tem um acolhimento, as pessoas se sentem bem, a gente não vai ter os casos, né, que são gravíssimos. A gente passou agora há pouco tempo sobre o outubro ali, né, amarelo e tal, e, desculpa, setembro amarelo, e o que acontece, né? A gente precisa entender que essas coisas que estão inseridas no nosso contexto social, elas podem influenciar, inclusive, para um suicídio. Claro. Que é isso que a gente tenta prevenir antes que aconteça, né? Então, a gente tem casos de estudantes, jovens, adultos, que às vezes tiram a própria vida simplesmente porque uma família não acolhe, uma família não recepciona, né, a pessoa da forma que ela é. Então, isso é algo assim que a gente precisa olhar com muito cuidado e dar uma atenção especial, né? E quando se fala, então, de pessoas LGBTQIA+, negras, aí é mais profundo ainda. E essa profundidade precisa, né, de estudo. Essas zonas abissais da nossa sociedade, professor, precisam, sim, né, avançar na questão nós precisamos avançar na questão de mergulhar nisso sem medo, de pacificar a sociedade. Porque, para concluirmos aqui, para o senhor citar também né, o protocolo aí dos eventos que acontecem na escola e também na Câmara de Vereadores, os apoiadores, se quiser, né, pode citar, onde os filmes serão também premiados e serão passados. Enquanto o senhor falava já atrás, me preocupo muito, porque eu percebo quanto o ser humano pode ser cruel às vezes, com o polimento da educação que talvez não trate mal, ignore, o que é tão ruim quanto, não é? Trate bem, faça de conta que acolhe, faça de conta que há leis de igualdade, faça de conta que há inserção, mas, na verdade, simplesmente ignora, né, e age hipocritamente. Isso é tão ruim quanto, porque porque há a sensação de que esses problemas não existem, né? Fica aí um fingimento, e aí fica um desafio bem grande também, professor. Perfeito, perfeito. É muito amplo o debate, mas eu acho que o caminho é esse, justamente, fazer um enfrentamento. A gente precisa ter coragem. Eu acho que falta, muitas vezes, sim, coragem de ir lá, colocar o dedo na ferida e para que as pessoas entendam realmente que o mundo não é o mundo do século passado, é um mundo onde a gente precisa, se não quer aceitar ou coisa assim, do mínimo de respeito por todos, todas e todos, né? Então, é um mundo assim que a gente está vivendo um momento de guerra. Então, o que a gente deve buscar é o amor, né? E assim, pelo próximo, em todas as suas instâncias. E não apenas eu vou selecionar quem eu vou amar, né? Então, eu vou selecionar, eu vou amar uma pessoa branca e é isso, né? Uma pessoa branca, cis, hétero, e é isso. Né? Eu acho que não, a gente tem que pensar que a gente deve amar a todos. E isso é uma coisa muito séria. Nós não podemos partir do princípio que todos nós somos iguais nesse contexto social que nós estamos. Nesse contexto social que nós estamos, nós não somos iguais. Nós somos, enquanto não houver uma paridade, uma igualdade, então nós não podemos falar que somos iguais. Então, quando a gente entender isso, e sim, a gente tirar de vez a questão das cotas, né? Aí sim, a gente pode falar, todo mundo está no mesmo patamar, ok. Então, agora sim a gente pode falar em terminar com as cotas, né? Sejam elas, né, de raciais ou outras. Aí nós podemos partir do mesmo princípio, mas enquanto isso não acontece,
O que resta para nós é lutar com unhas e dentes para defender aquilo que a gente acredita. A gente vai ser massacrado, as pessoas vão dizer que a gente está fazendo o mimimi, vão dizer que a gente está se vitimizando, mas, na verdade, as pessoas não estão na nossa pele, né, para ver tudo que a gente passa no dia a dia. Olha, literalmente, nesse caso, né, professor? Literalmente. É terrível, né? E parabéns pela ideia dos curtas-metragens. Eu adoro documentários, vão ficar sementes e retratos, não é? Além da questão de aprendizado, a questão de ensinar que nem sempre, né, se deve aceitar tudo que é colocado por uma sociedade construída, mas de uma forma saudável, que os alunos estão aprendendo a protestar dentro daquilo que é justo, né, que é através do diálogo, do debate e necessário, quando for, né, a denúncia. Os curta-metragens ou curtas-metragens, não é? Vão ser apresentados na Escola Evaristo de Antoni e também na Câmara de Vereadores. É isso, professor? Isso, no caso, as exibições serão dia 20 e 21 agora de novembro, e elas vão acontecer na Escola Evaristo de Antoni. E na quarta-feira, às 19 horas, no plenarinho da Câmara de Vereadores, nós teremos a premiação dos curtas, onde nós vamos premiar, no caso, nos 3 eixos, e, por exemplo, vamos premiar em mulheres negras, juventudes negras e movimento LGBTQIA+, dentro do espectro do movimento negro. E primeiro e segundo lugar dentro dessas temáticas aí. E também os prêmios individuais, né, que são interessantes também, que é para prestigiar o trabalho feito de um editor, trabalho feito pelo um figurinista, pelo um trilheiro. Então, isso é interessante e os alunos ficam muito contentes, né, quando são premiados, assim, no sentido positivo, porque eles veem que está sendo reconhecido o trabalho deles, né? A gente passa mais ou menos aí 4 meses envolvidos nessa temática, nesses eixos aí, e repare, né, que nós não estamos falando sobre isso só em novembro, nós estamos falando desde julho a respeito disso, né? Claro. É cotidiana, né? A realidade não muda. Nós conversamos na sexta-feira sobre a questão, só para se referenciar, existe a necessidade de colocar dias específicos para ampliar o tema, mas as dificuldades são cotidianas. Falávamos, por exemplo, Novembro Azul, a questão da próstata, etc., não é? E assim também, a consciência negra é importante, não somente no seu dia, mas todos os dias, assim como as questões da mulher e outras questões que a nossa sociedade ainda, né, primitiva, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, em muitos casos ainda medieval, como comportamento precisa mudar. E mudar não é aceitar tudo. As pessoas acham, muitas vezes, só para concluir, professor, que conservar dogmas do passado é manter, né, uma certa organização moral, né, mas não tem nada com isso, né? A organização moral está no amor, como o senhor disse, né? No amor, no bem, e que as pessoas respeitem a liberdade de cada um. Não coloquem as pessoas na fogueira ou do julgamento, ou do preconceito, ou do ignorar a sua existência, né? Porque pior do que qualquer coisa é ser ignorado a tua existência como se ela não tivesse o mínimo valor. Professor Fernando Lopes, bacharel em filosofia, pós-graduado em ciências sociais, deixa eu ver se eu falei certo aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Teoria de Tudo. Esse programa já estará no Instagram em instantes e também no Teoria de Tudo, aqui da segunda-feira. Foi um prazer conversar e espero que tenhamos a oportunidade sobre esses temas e outros aprofundar os assuntos aqui, professor. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. E é um prazer estar falando contigo. Quero deixar um abraço, então, para o meu amigo Jorge Alves Júnior. E também quero agradecer aos alunos, à escola, à equipe diretiva, por ter proporcionado, né, que a gente pudesse fazer um trabalho desses. E deixar um abraço para todas as pessoas e finalizar dizendo que amem as pessoas. Perfeito. Muito obrigado. Vamos a um rápido intervalo no Teoria de Tudo. Nós já voltamos. Fique aí. Você está assistindo Teoria de Tudo.
O rádio põe no ar uma conversa incerta. Mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Por dentro da bola. Olá, 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 boa noite a você aqui do Sabe Caxias News, bom dia a você no Teoria de Tudo, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo em Omnichannel, em horários diferentes. Estamos no ar para mais uma edição do quadro Por Dentro da Bola. E a seleção brasileira parece a poupança Balmerinos, ó, quebrando tabus, né? A gente falou aqui, né? A força da Colômbia, né? Que força, aonde? Não é? Mas enfim, deu para perceber, né? O Brasil tem que aprender a desrespeitar os adversários, eu acho, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso com o Joselito Santos. Faltou só o Juventude fazer a parte dele, né? E agora deixou o drama para a última parte, né? Então, nós vamos em frente, né? Que a vida continua. O esporte está no ar com Joselito Santos, o homem também que está sempre por dentro. Grande abraço. Tudo bem, Miguel Brambila? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Que legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre, né, bem-vindo ao nosso programa, ao nosso telespectador e muitas edições feitas já, né, Joselito? Vamos em frente. Joselito, Juventude, está parecendo, né, dramática a situação, e eu acompanhei todo o jogo ontem, né, e foi difícil, né, suportar todos os resultados que eu não achava possível, né, tu disse, não, pode até acontecer, aconteceu, os paralelos, só que o Juventude não ganhou, né, deixou tudo para a última rodada. Tu lembra que eu disse, é só o que falta todo mundo fazer a sua parte e o Juventude não, e de fato foi o que aconteceu. O resto deu tudo certo pro Juventude, mas o Juventude não se ajudou, a não ser o Mirassol, que acabou também tendo um fiozinho ali de esperança, pouca coisa, mas tem um fiozinho de esperança. Mas quem não deu esperança, vamos dizer assim, foi o próprio Juventude, que mais uma vez teve muitas dificuldades contra uma equipe que está lá na zona, praticamente na zona de rebaixamento. Não está na zona de rebaixamento, mas está brigando, né? Está ali até a última rodada para não cair para a Série C. É uma equipe tradicional do futebol brasileiro, né? Uma equipe de Campinas, que é a Ponte Preta, a Macaca, como é conhecida. É uma das equipes mais antigas do futebol brasileiro. Ela só perde para o Rio Grande, aqui de Rio Grande mesmo, né? Mas a Ponte Preta é de 1900, então é uma das equipes mais antigas do futebol brasileiro. E o Juventude não conseguiu mais uma vez, né? Não fez um bom primeiro tempo. Eu até acabei elencando o Elvis, o jogador da Ponte Preta, como o melhor em campo na tarde deste sábado, porque eu até brinquei durante a jornada. Literalmente o Elvis não morreu, né? Porque esse aqui tá jogando muito. É um atleta que a sua complexão física, de certa forma, ele não, como é que se diz, não o deixa muito à vontade, ele tá um pouquinho acima do peso, dá para ver, mas tecnicamente é muito bom jogador e incomodou o Juventude. É aquele atleta que o Juventude não tem hoje. Parecido comigo. Do Ponte Preta. Parecido comigo.
É. Não que eu seja bom jogador, um pouquinho em cima do peso, né? Tô querendo. Ah, então tá bom. Viu? É parecido, mas não me diz o que era o parecido, né? Mas a gente brinca, mas de fato foi muito tenso, assim, porque o Juventude mais uma vez vai aí tropeçando contra equipes da parte de baixo da tabela, e isso preocupa, sem dúvida alguma, para um possível acesso, e ainda está vivo, o Juventude está vivíssimo, depende somente dele, depende que ele vença. Se ele vencer, os outros vencerem, não importa, o que importa é que o Juventude tem que vencer. Mas tem que vencer, né, Miguel? Essa é a questão. Nos últimos jogos, o Juventude não está vencendo, o Juventude só está empatando. E um empate, depois a gente vai tentar ali, mas eu acho que o empate o Juventude não sobe. Literalmente o Juventude empatou, né? Está invicto no empate, não chove, não molha. O campeonato, Juscelino, tu estava pensando ontem quando escutava a jornada, o campeonato está resumido nessas 7 equipes e nessas 2 vagas, né? Na última rodada. 2 já estão definidas, né? O Criciúma para mim não é uma surpresa. Eu esperava de fato o Criciúma ter uma das vagas, porque é uma equipe também tradicional, né? Voltando para a Série A mais uma vez, depois desde 2014 que a equipe do Criciúma não voltava à Série A, então são alguns anos que a equipe do Criciúma estava aí transitando entre Série B, até mesmo em Série C. A equipe do Criciúma já foi até para a Série C do Campeonato Brasileiro, retornou e ficou um bom tempo na Série B, e agora voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. O Criciúma, para quem não sabe, o Filipão foi campeão da Copa do Brasil, tá? Antes de ele realizar um ótimo trabalho em 1995 com a equipe do Grêmio, que foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro em 1996 e quase foi campeão mundial, foi vice-campeão mundial diante da equipe do Ajax. Antes disso, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Criciúma. Então, o Criciúma também é um time extremamente tradicional no futebol brasileiro e agora está voltando, né? O Tigre, como é conhecido, Tigrinho deu umas arranhadas aí na Série B e deixou o restante um pouquinho para trás. E tá aí, tá na Série A e agora tem 2 vagas. Depois a gente vai falar, obviamente, aqui da tabela. Eu vou me ater um pouquinho mais a respeito do jogo neste momento, mas depois a gente vai falar sobre tabela, sim, porque essa última rodada, meus amigos, o Ivan Esgaraboto que lute na última rodada, porque nessa que tu acompanhaste, ele já ficou muito, tem gol para um lado, tem gol para o outro, mas essa última é todo mundo no mesmo horário, porque é a última rodada, não pode ter ninguém nem mais cedo nem mais tarde, porque todos têm interesse praticamente, inclusive na parte de baixo da tabela não está definido os 4. Então vai ser uma última rodada, e essa Série B eu venho falando que ela vai quebrando paradigmas, né, Miguel? Porque é um ponto corrido que ele tá virando quase mata-mata, porque a cada rodada um morre, um sai da disputa, outro volta para a disputa. Então ele tá um campeonato extremamente atrativo para quem gosta do futebol, sem dúvida alguma. Entretanto, para quem está envolvido, meu Deus do céu, haja coração, como diria Galvão Bueno. Infelizmente, né, faltou a bola entrar, e agora é complicado, né? O Ceará, que é o último adversário, é melhor que a Ponte, né? Em tese, sim, porque o Ceará ele está na 10ª colocação, ele não cai, mas também não sobe, não tem mais chance, é um bom tempo. O Ceará está ali naquela zona intermediária, só que tem a chamada mala branca, né, que vai vir. Onde vem as malas, exatamente. Exatamente. E quando a gente diz que daqui a pouco um time ruim não melhora com a mala branca, a gente vai se contradizer, porque o ABC, que o Juventude acabou empatando, na última terça-feira não fez uma boa partida, vem já com incentivos financeiros, quase complicou a vida do Criciúma, venceu por 1-0 no Heriberto Wilson com mais de 20 mil pessoas. Complicou a vida do Juventude, mesmo que seja que o Jadson ajudou a complicar a vida do próprio Juventude, mas enfim, o ABC complicou a vida do Juventude, e na tarde deste domingo o Guarani perdeu para o ABC. O Guarani perdeu para o ABC. Mas eu vou insistir numa questão de caráter daí, porque se o cara descobriu um talento de acordo com o dinheiro que ele está recebendo, ele estava fazendo corpo mole, né? A chamada desídia, né? Tava jogando de acordo com o salário. O cara tem que jogar de acordo com a ética. Tu combinou, vamos falar nós aqui, tá? Tu combinou um salário, mas tu trabalha de acordo com o profissionalismo, né?
Então aí o cara que recebeu a mala branca, resolveu jogar melhor, que jogou todo o campeonato, se revela um baita do mercenário, me desculpe, né? Ainda acho que o talento não é comprado com dinheiro. Ele estava escondendo o jogo, isso sim. Não estava jogando porque não queria, simples assim. É, claro, Não estava exatamente. afim, aí recebeu uma grana, disse, não, agora eu vou jogar o que eu sei. É Se eu assim que fui funciona. presidente do clube, já vendo um cara desse, não quero um cara desse no meu time, né? Mercenário, né? E a equipe do ABC venceu na tarde deste domingo o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa por 3-2 e acabou com as chances de acesso da equipe do Guarani. E pro ABC não mudou nada, porque ele já está rebaixado, mas acabou tirando mais um adversário, pelo menos tirou mais um adversário do Juventude. O que, Tá que eu quero rebaixado dizer com méritos, né? Como é que é? Rebaixado com méritos, mas agora ele venceu, né? Mas agora ele venceu, sabe? E pode, na última rodada, também complicar. É. Mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. O Ceará não vai ser diferente, só que o Ceará é um time melhor, obviamente, que o ABC e é melhor que a Ponte Preta. Ele está na 10ª colocação, está na zona intermediária da tabela, não cai, também não sobe. É uma equipe que tem uma estrutura muito grande, só perde para o seu rival, que é o Fortaleza. Fortaleza hoje é um dos times emergentes do futebol brasileiro, haja vista que o Fortaleza já disputou a Copa Libertadores, este ano foi campeão da Copa Sul-Americana, vice-campeão da Copa Sul-Americana, perdão, né? Chegou à final, mas acabou perdendo a Copa Sul-Americana. Mas tá ali, é um clube emergente, tá sempre brigando por vaga na Libertadores, por vaga na Sul-Americana. Não é aquele clube ioiô, mais ou menos como o América Mineiro, que ele sobe e depois ele desce, ele sobe e depois ele desce. Não, ele já se consolidou na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Ceará estava nesse caminho, mas agora nem na Série B ele conseguiu. Mas sim, eu espero grandes dificuldades para a equipe do Juventude, e o Juventude precisa acertar mais a casinha, como a gente diz. E o próprio treinador do Esporte Clube Juventude, ele deu recado para 2 atletas, principalmente para o Juan. Me chamou a atenção, é um menino da base, mas ele deu uma chamadinha na própria coletiva dizendo que o Juan recebeu X 38, oportunidades. 38, eu ouvi. Ah, tu ouviste? Pois é. Ele recebeu X oportunidades e não correspondeu. Então, isso é um recado pro jogador, perdão. Por isso ele arriscou, né? E uma explicação porque que ele botou, né? Trocou o atleta, né? Exatamente, porque ele colocou aos 10 do segundo e tirou aos 39 do segundo. O jogador ficou 20 minutos em campo. E até como a gente não estava no estádio, a gente tem menos acesso a algumas informações. Nós estávamos fazendo o jogo por serviço especial. E até no momento eu perguntei, mas será que o Juan sentiu alguma coisa? E na coletiva deste sábado, o próprio treinador confirmou que não foi foi nenhuma lesão, foi opção dele. Foi uma opção. Porque ele queria definir, né? Na verdade, até ele precisava definir, havia uma pressão muito grande para definir, né? Ponte Preta complicou o jogo, a chuva atrapalhou, apesar de não ter chovido na hora do jogo, né? O que choveu no dia anterior não estava seco o estádio, né? Não tinha como, né? As informações que a gente tem é mais de 300 milímetros que choveram, né, nas últimas 48 horas, então não tem como, é inviável um campo aguentar, seja o campo que for. Juventude, eu dormi embaixo da mesa com o terço na sexta-feira. Mais ou menos, né? Olha que. Cara, eu nunca vi tanta chuva e trovoada na minha vida. Eu nunca vi. Eu falei para minha mãe, eu disse, olha, mãe, nesses anos que eu tô, em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Eu nunca vi um temporal da magnitude que foi, algo. E eu sou 20 anos, eu acho, mais velho que tu, e também nunca vi, viu? Então, para te ver. Eu não sei quantos anos tu tem, eu tenho 54. Né? Eu tenho 39. Então não podia ser teu pai, mas bom, podia. Mas com 15 anos a mais também nunca vi. É complicado, tá muito complicado realmente a situação. Né? De fato. Mas, como a gente está falando do futebol, complicada mesmo foi a situação do Juventude, que mais uma vez não conseguiu se impor. Essa é a palavra que eu acabo utilizando. O Juventude não conseguiu se impor contra uma equipe que tecnicamente é inferior ao Juventude, senão a Ponte Preta estaria entre os 4 primeiros, estaria entre os 5 primeiros, pelo menos. E por pouco não se complicou no final do segundo tempo, né? Um contra-ataque, né? Uma falta que quase foi pênalti, né? Verdade. Bem isso mesmo. O
O Juventude no primeiro tempo, como eu disse, ele não fez uma boa partida, não conseguiu jogar, vamos dizer assim, né? E o próprio treinador, a gente vai escutar uma parte da entrevista coletiva, ele mesmo Quando disse, quiser. ele admitiu que o time não fez um bom primeiro tempo e principalmente, foi isso, eu não usei essa palavra, mas foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Na minha opinião, eu disse que faltou um pouquinho de competência para o Juventude, e ele disse a palavra diferente, mas praticamente com a mesma, um sinônimo, vamos dizer assim, que era, como é que se diz, a eficiência. Faltou eficiência para o Juventude, pois tiveram 2 bolas do Rafael Furtado, que é um jogador, é um menino da base também, menino. Se tu olhar para ele é um monstro de grande, o Rafael Furtado, ele tem uma complexão física muito forte, mas é um menino da base porque ele está recém subindo como o Juan. Um jogador que, sim, ele acabou acrescentando, na minha opinião, no segundo tempo, ele e o Kelvin. O Kelvin, para mim, foi o melhor jogador do Juventude na partida, apesar que o Gabriel Talhari também fez uma boa partida, mas como ele foi abaixo também no primeiro tempo, como todos os outros, eu acabei elencando o Kelvin. Mas, para mim, o melhor do jogo foi o Elvis, até mesmo pela regularidade do primeiro e do segundo tempo. Foi a camiseta número 10 da equipe da Ponte Preta, que incomodou bastante o Juventude pelas cobranças de escanteio, cobranças de falta, pelas invertidas, pelas, como é que se diz, as enfiadas de bola entre os zagueiros. É um jogador, como eu disse, tecnicamente muito bom jogador, camiseta número 10 da equipe da Ponte, o Elvis. E o Rafael Furtado teve 2 bolas, né, Miguel? A principal foi a da trave, inclusive eu elenquei como lance da partida. E também teve, logo em seguida, o Gabriel Talhari, ele jogou, mais ou menos, acho que o Gabriel Talhari está nos escutando aqui, porque eu falei que o Gabriel Talhari podia jogar por dentro como meia, e foi isso que ele fez no segundo tempo. E o Juventude melhorou muito no segundo tempo, com a entrada do Kelvin, do Rafael Furtado, mas o Gabriel Talhari recuando um pouco, não sendo mais aquele 9, o 9 foi o Rafael Furtado, e o Gabriel Talhari circulando ali como meia, e o Juventude melhorou muito no segundo tempo. Mas aí faltou o Gabriel Talhari. O Gabriel Talhari tinha que ser o cara que bota a bola para frente e ele mesmo finalizar. E é difícil, aquela história. Difícil. Não tem como, né? Mas eu quero dizer, o que eu quis falar da questão da analogia da qualidade. Eu até elenquei e falei durante a jornada esportiva que eu acredito que o Rafael Furtado sentiu porque é um menino da base, é pressão. Sentiu a pressão, tu achou? Eu acho que sim, eu acho que ele sentiu por ser um menino da base. Ele ainda está em formação. É aquela transição entre base e profissional. Uma coisa é tu jogar na base, outra coisa é tu jogar no profissional para buscar uma Série A. E eu acho que naquela hora ali, infelizmente, ele sentiu a pressão de ter 14, 15 mil pessoas a seu favor, mas ele acabou perdendo 2 bolas que para mim foram cruciais. Mas vamos ouvir o professor agora. Foram 13.800, mais ou menos, Isso. Né, o público, Isso. né? Nós calculamos 15 mil aqui, mas foram 13.800 por aí. Isso aí. Vamos ouvir um pouco, né, uma parte apenas da entrevista, já que nós estamos aqui no domingo, na segunda-feira, rescaldando um pouco do que aconteceu, porque ainda, né, tem fogueira essa semana. Acabaram ajudando, o Juventude não conseguiu. A tua avaliação, em meio a tantos desfalques, problemas que a Juventude teve, oportunidade para outros, o que faltou para o Juventude conseguir fazer a parte dele e sair vitorioso nessa tarde e noite? Bom, boa noite. A frustração do torcedor é a mesma nossa, né? Nós também nos preparamos para vencer, para ter pelo menos a possibilidade de uma vitória, de conquistar esse acesso, esse tão sonhado acesso aqui dentro da nossa casa. Os resultados aconteceram, isso mostra o tamanho da competitividade da Série B e dessa reta final. Infelizmente não aconteceu. Acho que o segundo tempo nós jogamos para isso, para que acontecesse. O primeiro tempo não foi tão bom. Acho que a Ponte Preta, em vários momentos do primeiro tempo, ela foi superior, em grande parte do primeiro tempo, na minha concepção. Mas no segundo tempo eu acho que as mexidas elas surtiram efeito e a gente conseguiu se impor um pouco mais, não só pelas mexidas, mas acho que pela própria iniciativa da equipe, né? Eu acho que faltou um pouco mais de eficiência, né? Nós tivemos aí pelo menos 4 chances reais de gols, né? Tivemos bolas de finalizar dentro da área, uma bola que no rebote da cabeçada do Mandaca, o Bosa chapou, o cara conseguiu com a coxa tirar de cima da linha, bola na trave. Tivemos as bolas do jogo. Acho que faltou um pouquinho mais dessa eficiência para a gente poder colocar uma para dentro e tornarem as coisas mais tranquilas para o Juventude. Acho que nunca fez parte da história, a gente já está entendendo isso
E o mais importante de tudo, aqui a gente não jogou a toalha em nada, muito pelo contrário, somos o terceiro da competição, temos um jogo difícil fora de casa, vamos levar tudo para a última rodada, levando em consideração o bom retrospecto que nós temos fora de casa, acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo, não dependemos de ninguém, dependemos só de nós mesmos. Gostaríamos que tivesse acontecido hoje, mas não aconteceu. Página virada, vamos para a próxima. Vamos fazer uma semana boa, recuperar quem for possível recuperar. Como você mesmo colocou, em meio a tantos desfalques, tantas incertezas, tantas dúvidas, é complicado para nós também. A gente, nesse momento da competição, onde as coisas estão se afunilando, a gente poderia estar muito mais ajustado. A gente está tendo sempre que se reinventar, mas mesmo assim a resposta dos atletas tem sido sempre muito positiva. Pois é, né? Duas coisas eu tenho a dizer dessa entrevista coletiva. Eu não consigo prestar atenção porque aquela faixa fica passando atrás o tempo inteiro. Eu sabia. E a outra é que, né, o velho e bom Dante Andrés, né, mantém-se vivo, né? Futebol, bola na rede. Não adianta botar a bola no poste, consagrar o goleiro, passar perto, né? Não entrar, meu amigo, não adianta. Não tem como, né? Não tem como, mas ele acabou admitindo que o Juventude não fez um bom primeiro tempo, né? O que a gente, né? Na realidade é aquela história, o treinador acabou vendo o mesmo jogo que nós, e isso é importante, quando o treinador vê o mesmo jogo que o restante, é porque, com certeza, não que nós somos melhores que ninguém, enfim, mas quando quem está lá dentro do campo também vê o que a imprensa, o que a torcida enxerga, é importante. Porque às vezes quando o treinador vê outro jogo, aí fica um pouquinho mais complicado, mas ele mesmo admitiu que o Juventude não fez um bom primeiro tempo, a Ponte Preta foi superior no primeiro tempo, não superior, mas levemente superior que a equipe do Juventude, já no segundo tempo o Juventude melhorou, mas não bastante, né? Não o suficiente para buscar uma vitória, o Juventude não desistiu, e até eu disse no final da nossa jornada que o Juventude não é um time, ele não tenta, ele não briga. Não, o Juventude briga muito, os jogadores brigam muito. Vontade, em momento algum eu vejo esse time sem vontade. Daqui a pouco sim, um pouquinho de qualidade está faltando para a equipe do Juventude, mas está muito vivo, Miguel, está muito vivo. Claro. E vamos ver no próximo sábado diante da equipe do Ceará. Eu tinha até pensado em a gente falar dos jogos, mas vamos deixar para o próximo programa, que está mais próximo. Aí a gente começa a conjecturar melhor essas duas... Quarta-feira... Na quarta-feira à noite, isso. É o briefing mesmo. Na quarta-feira a gente trata aí do adversário, né? Eu acho, né? Só vou cravar que vai ser tipo 1-0 para o Juventude aos 43 do segundo tempo, né? Num pênalti. Aí tu quer matar o torcedor do Juventude, tu quer me matar no meio da narração, né? O narrador é bom, né? Quanto mais emoção, melhor, amigo! Tu quer deixar tensa a papada, né, Miguel? Mas vai classificar, né? Tô sendo otimista aqui com o Juventude, né? Porque drama é complicado, né? Mas, enfim, meu pai, que Deus o tenha, não ouviria esse jogo, tenho certeza, né? Ele só ia ver o resultado, que era juventudista, né? Mas ele estaria, né, ouvindo o Faustão e não vendo o jogo para não sofrer. Tem algumas pessoas que acabam tirando o time de campo, vamos dizer, nesse momento, para não sofrer demais. Faz parte, isso aí faz parte da vida. Né? É a batalha dos aflitos. Só uma pequena, né, talvez ele não tenha notado a urgência do momento, ele notou, mas só para um pequeno detalhe, não querendo ser crítico com né, o Thiago Carpini, as coisas não estão se afunilando, as coisas já se afunilaram. É o último jogo, né? Estariam se afunilando se tivesse 4, 5 jogos pela frente. Já se afunilaram, Carpini. Agora, não tem mais para onde correr, como se diz, né? Não tem mais para onde correr. É matar ou morrer. Vai ter que ser Copa do Mundo, amigo. Mata-mata. É mata, na realidade, né? Ou mata ou morre. Agora não tem mais aquela história. Mas tem a próxima rodada. Não tem próxima rodada. Ou é sábado, ou sobe ou não sobe. Não tem mais aquela situação. A única vantagem, porque ganhar fora de casa não é fácil, é que o Ceará vai jogar como mala branca, né? Porque eu ainda acho que não compra talento, que jogar bem como mala branca, porque estava escondendo o jogo. Né? Essa impressão, né, para o Ceará. Sim, então eles vão jogar de qualquer jeito. É um amistoso para o Ceará. É um amistoso para o Ceará. Eles não vão. O que é melhor, né? Para quem joga é melhor. Tu tá sem pressão, não vai ser rebaixado. Sim. Eu acho mais perigoso para o Juventude um time sem pressão, inclusive. É claro, a pressão é broxante para as pessoas, muitas vezes, num bom sentido, falando. A pressão vai estar para o lado do Juventude. O Juventude vai ter que cuidar disso.
porque no próprio sábado, em dados momentos, eu chamei o Cuiava e disse que a ansiedade já estava começando a tomar conta dos jogadores, porque eram erros de passes, assim, até infantis. Mas é a chamada ansiedade que está pegando. Claro, muitas vezes imaginando a festa no meio da torcida e fica desconcentrando um pouco, né? A torcida ali tomou uma vaia no final, mas depois foi incentivado, né? A torcida deu uma frustrada, né? No final ali, mas depois... A vaia é inevitável, né? A vaia é inevitável. Eu não tiro a razão do torcedor. O Juventude teve chances, inclusive o Juventude tirou a minha chance de narrar um acesso no estádio, né? Eu vaiei também. Já que o Galvão Bueno era teu fã, tu era fã do Galvão Bueno? O Galvão Bueno não perdoava, né? Amigo! É verdade. É isso aí, 23 minutos de lamentos aqui com o Juventude não ter ganho, não é? Mas, enfim, Joselito, vamos deixar o briefing aí para o próximo programa do Juventude, né? Quarta-feira, nós temos aí. Para terminar, nós vamos falar de coisa boa do Juventude, que o Juventude feminino conquistou o bicampeonato gaúcho do interior na tarde deste domingo. Pensei que tu ia falar daquela jaqueta que o Carpini estava usando ali, que eu achei muito massa. Com gols de Grace e Yasmin, as Esmeraldas venceram o Brasil de Farroupilha por 2-0 e conquistaram o bicampeonato gaúcho do interior do futebol feminino. O jogo foi disputado na tarde deste domingo no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time do técnico Luciano Brandalize fecha o gauchão com a melhor campanha geral, com 12 vitórias e 3 derrotas. Muito bem, parabéns ao Brandalize. Vamos agora virando a página rapidamente aqui no Por Dentro da Bola. O Caxias está fazendo contas para o ano que vem, crescendo, batendo a massa, está agindo no marketing, agradecendo, buscando conselheiros, buscando sócios, enfim. Resume aí o que temos de novidade. Bom, o Caxias, então, ele visando cada vez mais estruturar o departamento de futebol e a direção Grená, criou a área de coordenação de saúde e performance no clube. Essa nova função visa alcançar o alto desempenho, recuperação e melhora dos atletas, em conjunto com todas as funções do departamento de futebol. Departamento médico, psicologia e nutrição. A área de saúde e performance estará presente no dia a dia, nos treinamentos e atividades, com coleta e análise de dados dos treinos e jogos com avaliações individualizadas e do coletivo. O setor será coordenado por Thiago Setolin, que retorna ao clube após 2 outras passagens pelo Caxias, na preparação física. A comissão técnica do clube será formada pelo treinador Gerson Guzmão, pelo auxiliar Diego Albrecht, pelo preparador físico Carlos Eduardo Maus e também pelo preparador de goleiros Everson Ricardo, pelo analista de desempenho Daniel Teshima e o auxiliar de preparação física Gabriel Silva, que segue no clube. O departamento médico Grená segue sob comando do Dr. Aloir Nery de Oliveira, composto com os doutores Jorge Canuto, Marcos Vinícius Bianchi e Aloir Nery de Oliveira Júnior, pelos fisioterapeutas Marcelo Boff e Diego Silva e pelo massagista Carlos Alves. Pois é, achei interessante a ideia de coordenar aí as áreas e unificar, né? Criar uma interseção. Psicológico é bem interessante, né? É moderno, né? Tomara que seja eficaz, né? E dê certo. Eu achei interessante. Coordenação de áreas, né? Eu acho que é importante porque tu acaba auxiliando todas as áreas, né? Tá aqui no departamento de futebol, departamento médico, a psicologia e mais a nutrição. Só que essa questão a coordenação de saúde e performance é para alcançar o alto desempenho e recuperação e melhora dos atletas. Então, inclusive, tem um trabalho específico com o Peninha, que é um atleta que, nesse ano de 2023, ele jogava de 60, no máximo 70 minutos. E aí se dizia que era um histórico do jogador. Entretanto, diante dessa nova tecnologia, o Thiago Setolin disse que não. O Peninha tem condições, sim, de jogar muito mais do que 60, 70 minutos. E é isso que o Caxias vai buscar fazer. Também, obviamente, com o Peninha, mas com o restante de todos os atletas. O Caxias, subindo de divisão, vai subindo também a sua régua em relação à estrutura física, a estrutura do departamento de futebol, enfim. Só coisas boas para o Caxias depois do acesso, sem dúvida alguma. É o efeito acesso, como eu sempre digo, né? Efeito acesso, perfeito. Muito bem, nós temos aí, né, resumidamente também a dupla Grenal, né, ainda, né, antes de falarmos de seleção brasileira, se preparando, ainda estamos em data FIFA, né? Com a recuperação de alguns jogos, né? Teve um jogo do Cruzeiro ontem, né? Sim, alguns jogos
atrasados, né? Acabaram acontecendo, mas a rodada em si não aconteceu. E o Grêmio alcançou a marca de 1 milhão de torcedores na Arena em 2023, feito inédito em uma mesma temporada. A contagem inclui o evento de apresentação de Luís Soares. Em janeiro, na ocasião, foram mais de 30 mil pessoas. O marco inclui apenas eventos do Grêmio, ou seja, sem contar jogos de outras competições ou mesmo shows, como a Arena contabiliza. Em 2019, houve partidas da Copa América. Em outros anos, o estádio recebeu a seleção brasileira para amistosos e eliminatórias. Importante ressaltar que em 2 temporadas, 2020 e 2021, a presença de público foi restringida por conta da pandemia de coronavírus. Em 2023, o número exato é de 1.014.989 torcedores na Arena, em 29 jogos e a apresentação de Soares. Vale lembrar que o time fez uma partida como mandante no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Foi na estreia do Brasileirão contra o Santos, cumprindo a punição do ano passado. O maior público do ano na Arena foi de 52.932 pagantes na derrota para o Flamengo na ida das semifinais da Copa do Brasil. Diante do Corinthians no último domingo foi o segundo maior, com 51.842, e a final do Gauchão, vencida sobre o Caxias, fecha o pódio com 51.556. Em 29 jogos na Arena, o Grêmio soma 20 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 74,7%. Antes do revés para o Corinthians, o time gaúcho era dono da melhor campanha como mandante no Brasileirão. Agora está igualado com Palmeiras e São Paulo. Muito bem, vamos em frente, vamos falar do Inter, então? Vamos lá para o Internacional agora. Os jogadores formados na categoria de base receberam poucas chances com Eduardo Cudê no Inter até o momento, desde que retornou ao clube. Em julho deste ano, o treinador promoveu a estreia de apenas um garoto no time profissional e somente Johnny, que já era titular com Mano Menezes, tem protagonismo na equipe titular. Ainda que as circunstâncias não sejam as mesmas, esses números contrastam com a primeira passagem do treinador pelo Beira-Rio. Em 2020, Cudê chegou com a expectativa de melhorar o aproveitamento das categorias de base do clube, após lançar jovens no Rosário Central, que ali adiante chegariam à seleção argentina. Naquele ano, o técnico lançou 8 garotos do time profissional: Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Léo Borges, Bruno Prachedes, Guilherme Pato, Peglo, Neto e Léo Muchacho. O jogador formado no clube que mais se destacou foi o zagueiro Bruno Fux, que desbancou Rodrigo Moledo e virou parceiro de Vitor Cuesta na zaga. Depois, com a saída de Fux para o CSKA da Rússia, apostou em Zé Gabriel, hoje no Vasco, para ser o parceiro do argentino. Nesta temporada, a principal novidade de Tchatcho foi a promoção de João Dalla Corte, uma das principais promessas do clube. O zagueiro de 17 anos estreou nos profissionais na derrota por 4-3 para o Curitiba, quando acabou improvisado na lateral esquerda e cometeu um pênalti em Bruno Gomes. Muito bem. Resumindo, né, o Cudê quis fazer diferente, né? Não quis se incomodar com as categorias de base, né? Não. Isso. Resumindo, foi isso, né? Porque Verdade. lidar com o estagiário não é fácil, né? E não deu certo. Tá certo, ele tá voltando. Se for para fazer a mesma coisa que fez antes que não deu certo, né? Tenta outra coisa. Eu acho que é uma lei da física, né? Se tu continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente, não vai acontecer, né, Juscelino? Não, de fato, né? É uma lei. Sem dúvida alguma. A seleção brasileira que não está ligada nisso, mas a informação que se tem é que, né, o Ancelotti, né, está garantido, que deu a palavra e que vem, e que o Diniz já se despede contra a Argentina, que perdeu para o Uruguai, né, Juscelito, das eliminatórias, né, em quinto por enquanto, né. Vai ser um jogão, mano. Se a força colombiana, provavelmente, né, ele se despede. Se ele perder para a Argentina, penso eu que ele se despede. Segundo a matemática do negócio, ele se despede das eliminatórias, porque o Brasil tem amistosos na Europa que pode jogar ou não. Mas o ano que vem, quando voltarem os jogos e para a Copa América, o Ancelotti já estaria, né, segundo aí as análises, assumindo o cargo, e o Diniz estaria talvez aí de assessor técnico, alguma coisa nesse sentido, né? Pois é, né? E a seleção brasileira, então, ele fez o penúltimo treinamento neste domingo, antes da partida contra a Argentina, e as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A atividade ocorreu na Granja Comari, em Teresópolis. Antes de irem a campo, os jogadores fizeram um trabalho de ativação na academia, dividido em 2 grupos. Depois, o técnico Fernando Diniz comandou um treino tático.
Seleção brasileira enfrenta a Argentina na terça, dia 21, às 9h30 da noite, no Maracanã. É o encontro de duas equipes que perderam e perderam feio, né? Mas a Argentina que perdeu em casa, na Bombonera, completamente lotada, inclusive se fala que vai ser interditada a Bombonera porque tinha mais gente do que é permitido no estádio. Então, de fato, o Gardelão estava vendendo entraram os ingressos pirata do Gardelão. E o Uruguai está crescendo muito com o Marcelo Bielsa, né? O El Loco Bielsa está fazendo um grande campeonato aí nas eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Argentina é um clássico, né? E clássico a gente nunca disse que o Brasil não pode vencer. O Brasil pode vencer sim a atual campeã mundial, que é a Argentina. Eu brinquei no começo, né, que o Brasil precisa de um pouco mais de marra, né? O Brasil tá muito... o Filipão, quando perdeu a marra, tomou 7-1. Começou a abraçar... Eu me lembro, né? O futebol. Tu pode abraçar o adversário na boemia. Mas na hora... o Renato tem marra ainda, né? O Renato Gaúcho. Eu acho o Diniz um ótimo treinador, mas o respeito exagerado ao adversário demonstra, às vezes, uma bajulação falsa, né? A força colombiana... Eu falei a semana passada, a força colombiana deu no que deu, né? Perdemos de virada. O Brasil não... É o rato que ruge. Todo mundo, ninguém mais respeita o Brasil, não tem mais nem graça ganhar do Brasil. Então, quer dizer, onde é que está aquela marra, né? Que jogar com a seleção brasileira sempre era uma ameaça, né? Entendeu? Verdade. Sempre era um risco, né? De tomar uma goleada, de ser um jogo difícil, jogos retrancados, não é? O Brasil perdeu a dignidade. E não acho que o Diniz seja um mau treinador. Isso aí é gestão, viu, José? É a CBF que mantém aí, na minha opinião, estou falando por mim, né? Não estou falando por ninguém, mas que eu vejo, né? Acompanho a seleção brasileira desde 78, que eu me lembro bem, né? Quando eu tinha 9 anos de idade. E aí, eu penso o seguinte, lembro, por exemplo, só para citar, quando o Brasil perdeu nos pênaltis para a França, o Zico abraçando o Michel Platini na hora do pênalti, né? Meu querido Platini foi lá e fez o gol, o Zico errou, e o Brasil ficou fora, entendeu? Então, quer dizer, o fair play é bom, mas no churrasco de domingo, né? Dos atletas, onde eles quiserem, lá no bife com ouro. O Brasil... Agora, se a força colombiana assustou o Diniz, que eu acho que é injustiça cobrar só dele, porque ele levou o Fluminense a ser campeão, e acho que se ele tivesse tempo ele faria melhor, eu acho que a Argentina, né, o Brasil corre o risco de tomar uma sacolada de gol, José. Tô com medo disso aí. É o medo de muitas pessoas. A imprensa de Porto Alegre, principalmente, falou isso hoje na tarde, nos debates, de que a tendência é essa, que o Brasil perca e perca bem. Perca bem, não é perder apenas por 1-0, 2-1, jogo difícil, é tomar realmente um vareio, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, pela forma que o Diniz acaba utilizando a sua equipe. Ele faz isso no Fluminense, mas ele tem tempo para treinar, porque a metodologia dele não é tão fácil assim dos jogadores entender. Então, eu concordo em parte com o que tu falou, mas eu entendo que o Diniz também tem culpa, e uma culpa grande. Pois se tu vai assumir uma seleção brasileira, tu tem que entender que tu não pode implementar aquilo que tu faz no teu clube, porque tu não vai ter tempo para fazer isso. Então tu tem que ser um treinador resultadista na seleção brasileira. E eu acho que é aí que o Fernando Diniz não está entendendo que ele é um treinador resultadista no Brasil. É o único defeito. Eu acho que ele é um bom treinador, sim, senão ele não teria sido campeão da Libertadores. Ele subiu sua prateleira, fez boas temporadas diante do Audax lá atrás, inclusive o Caxias queria ele não saiu do Audax, fez pelo Guaratinguetá, pelo São Paulo, agora pelo Fluminense ele acabou se firmando. Então é um bom treinador. Isso, ele tá no outro patamar agora como campeão da Libertadores, sem dúvida alguma, e vai buscar o Mundial. E se ele for campeão mundial, então, sem dúvida alguma, o patamar dele aumenta ainda mais. Só que, para isso, ele tem um time interessante e tem tempo para treinar. E na seleção brasileira ele não tem. Acho que é esse o defeito dele. Ele precisa entender que ali ele tem que ser resultadista e não buscar só filosofia de trabalho. É a única crítica que eu faço ao Fernando Diniz. Não, tu tá certíssimo. Nem ele, nem ninguém, né? Aliás. Então, nenhuma seleção tem. Então, ele precisa, né? E aí, dividindo o tempo com o clube, né? O cálculo fica mais difícil, eu acredito também. E se tu separar, né? Eu brincava quando era o Tite, porque o Tite fala...
tu pegares, se tu tiveres, se tu fizeres, né? Que os jogadores não entendiam nada, iam lá e jogava e é isso aí, professor. Então o jogador tem que fazer de conta que acredita, não entende, chega lá e joga o dele, porque é melhor. Se deixar a galera jogar o deles lá e não ficar muito atrás do professor, nós vamos se salvar demais no tabu, tomar em casa uma goleada da Argentina, né? Que eu não me lembro disso ter acontecido, né? Também não recordo. Em casa não me recordo. Mas aquela história, eu falei né, a força colombiana. Ah, por favor, né? Pô, né? A força colombiana, mas o Brasil é melhor. Sabe, falta garra. Olha, o Brasil é melhor, nós temos que condições. Falta na seleção brasileira, na minha opinião particular, e aqui é uma opinião minha particular, falta protagonista na seleção brasileira. Falta um jogador que ele seja protagonista no seu clube, e ele, obviamente, vai ser protagonista na sua seleção. E aí nós vamos falar dos times que eu vi, que para mim eram fantásticos. Tu pode falar de outros jogadores, mas eu posso falar de Roberto Carlos na lateral esquerda. Hoje, quem é o lateral esquerdo do Brasil? Quem é o lateral direito do Brasil? Nós já tivemos Maicon, nós já tivemos Cafu, nós já tivemos Jorginho, tivemos grandes laterais direitos. Hoje o Brasil não tem um lateral direito de ofício, um lateral bom. Leandro era um bom jogador, não ganhou nada, mas era um bom jogador. Fugia da concentração com o Renato, né? Então, eram jogadores protagonistas. Nós tivemos Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Bebeto, enfim, uma infinidade de jogadores aqui que eu posso dizer. E hoje, infelizmente, a gente não tem jogadores protagonistas na seleção brasileira. E é isso que me preocupa. 20 anos já passaram-se, né? Do Penta e nada. Porque o discurso. Para concluir, né? Vamos fechar aqui em 40 minutos de programa, mas para concluir. Um treinador de seleção brasileira diz: olha, a seleção brasileira tem que passar isso para o jogador. Quando ele chega no vestiário e diz: olha, vamos respeitar a força colombiana, e falando para o treinador, o atleta já treina a perna. Olha, nós somos a seleção brasileira, nós vamos honrar essa camiseta, nós estamos, né, a memória do Pelé, fala um discurso para frente, né? É futebol, não precisa ficar fazendo politicamente correto. É a força do pentacampeão, né? Nós temos futebol, nós temos tradição, nós temos garra e vamos ganhar o jogo. Entende? Sabe né? Como é que tu no Brasil é favorito sempre. Sabe como é que tu respeita o outro time? Sendo melhor que ele. É assim que tu respeita. Claro, e já no discurso, não, o Brasil é favorito sempre. Toda vez que o Brasil entrar, tem que. Quem é o pentacampeão do mundo? É o Brasil. O Brasil não pode ficar nessa. Tu respeita o adversário dentro de campo, é claro, não dando. Não pode dar meia-lua, não pode dar janelinha, não pode dar balãozinho, que é. Pô, pelo amor de Deus, jogo de fresco, me desculpe. Sim. Bom, enfim, é isso, Joselito, por hoje? É isso aí. Muito obrigado. Foi umas falas muito interessantes aí, né? Na seleção brasileira, até porque a seleção brasileira, eu sempre digo, né? Tem muitas pessoas, eu não quero falar de seleção brasileira. Eu adoro. Eu gosto da seleção brasileira, eu tenho camisetas da seleção brasileira, sempre vou gostar da seleção brasileira. Então, isso me entristece bastante, porque neste momento eu não vejo um futuro tão brilhante assim para a seleção. Mas sim, a gente tem boas peças aí, daqui a pouco se lapidar uma peça aqui ou outra, o Brasil vai voltar a ser protagonista, mas tem que voltar a ser protagonista como futebol brasileiro. É isso que eu busco. Não tem que jogar como o futebol da Europa. A Europa se joga como a Europa. E o Brasil tem que jogar como o Brasil. Foi assim que a gente foi pentacampeão. Desejar uma excelente noite para todos. E quarta-feira a gente se vê, Miguel. Parece que tu puxou agora um rabisco que também, porque a gente podia continuar, né? O que acontece, sabe, que eu acho, Joselito, é que todos os treinadores já entram, assim como os atletas, visando carreira internacional. O Tite tentou e não deu certo, voltou para o Flamengo. Né? Porque ninguém na Europa quis ele, o discurso politicamente correto, a puxação de saco do adversário, né? O herói brasileiro, né? Que virou as costas para o Brasil, né? Voltou bem quietinho no Flamengo, pode até ser campeão, tudo bem, um bom treinador, a gente respeita, é nosso conterrâneo, ok, mas, né, enfim, esse papo furado, assim, é futebol, meu amigo, né? Futebol é competição, tu não tem que ter, sabe? É isso que falta no Brasil. O Brasil tá com complexo de vira-lata e vai perder sempre enquanto continuar assim. Se a Colômbia foi a força colombiana, nós vamos tomar um balaio da Argentina, que Deus nos salve, que não tem nada com isso. Se falar de Deus, o papo é argentino, aí estamos feridos, então não dá. O Brasil empatou com a Venezuela, que vencia por 5-0 numa facilidade. O Brasil quase perdeu para a Venezuela. Então, com todo respeito ao futebol venezuelano, o Brasil é pentacampeão. Não pode empatar com a Venezuela em casa. Não pode. Não. Respeito nenhum. O futebol venezuelano não é nada. O time de beisebol nunca foram para a Copa do Mundo. Essa geração é a melhor geração do futebol venezuelano. Ok. É uma boa seleção, sim.
Entretanto, não se pode comparar o Brasil Exato. com a Venezuela, não existe isso. Por mais que o Brasil não esteja tão bem tecnicamente, mas o Brasil sempre vai ser acima da Venezuela. Mas claro. Então não se pode imaginar que o Brasil vai empatar com a Venezuela em casa. Não existe essa possibilidade. Exato. Grande Venezuela. Obrigado, José. É isso aí. Até quarta-feira, então. Até quarta-feira para a gente projetar aí, se Deus quiser, mais um acesso nacional para a equipe do Juventude. E aí a dupla Grenal já vai estar buscando jogos, né? Porque na próxima final de semana volta. E nós vamos falar aí de Brasil e Argentina, tudo que aconteceu, se algum jogador saiu vivo ou não, porque Brasil e Argentina, eles sempre se matam, né? Então, vamos repercutir um pouquinho da seleção brasileira também. Jogos memoráveis, com o Dunga, com o Adriano, né? Jogos... É verdade. Tem um... Agora nós vamos continuar falando, mas eu vou terminar, tá? Tem um jogo, né? Acho que foi na Bombonera mesmo, que o Brasil... Copa América, final da Copa América, o Brasil botou a bola de pé em pé até o Adriano fazer um gol. 2004. De pé em pé, assim, deixaram os caras dormindo, os caras, entendeu? Eu não sou a favor da malandragem, mas o Brasil perdeu a malandragem. Eu não sou a favor da malandragem de mau caratismo, né? Sim, mas o Brasil perdeu a malemolência, né? O Brasil de hoje é aquele Brasil do Davi Luiz chorando no 7-1, né? Depois de... Né? Entende? Porque se tem alguém que tinha dignidade naquele 7-1, no terceiro gol da Alemanha já tinha acabado com o jogo. Não ia tomar 7-1. Podia ser expulso, ia fazer um quebra-quebra, mas não ia tomar 7-1, entendeu? Pelo amor de Deus. Acaba com o jogo. O Brasil entrou passivamente. Faz 5, 6, 7, 8 se precisar. Os caras estão jogando o quê? Numa escolinha de futebol? É isso que nunca vai mudar no Brasil enquanto ficar com esse papo furado aí. O Por Dentro da Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes que a gente se irrite mais com a seleção brasileira, fica aí o Teoria de Tudo, já volta. Por Dentro da Bola. Sarau Digital com Ana Pregardier e Miguel Brambila. Muito bem, com a transição da vinheta, já fico por aqui, né, deixando para você o convite para participar conosco do Sarau Digital nesta terça-feira. Hoje foi um longo programa, mas um programa construtivo, né? E você fica aí com o convite também para voltar e acompanhar aí a entrevista com o professor Fernando Lopes no primeiro bloco, depois o esporte, tem mais Teoria de Tudo de montão para você. Boa segunda-feira, coragem, tem sol, 22 graus a temperatura. Tchau, tchau, é o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua.